Quero lhe convidar para ficar em pé mais uma vez. Vamos ler o texto bíblico, Efésios, capítulo 6, versos 5 a 9, sobre o qual já nos ocupamos de expor e explicar em semanas anteriores, inclusive na última. Quanto a vocês, servos ou empregados, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor Deus e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor Deus, seja servo, empregado, seja livre. E vocês, senhores ou patrões, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor Deus, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Por favor, então, se assente. Eu quero falar sobre o tema do trabalho. Há temas que parece que não estão na Bíblia. Dinheiro é um deles. No entanto, não há assunto nas parábolas de Jesus, por exemplo, mais tratado do que dinheiro, porque dinheiro é um assunto que nos ocupa todos os dias, o dia todo. E o outro é o trabalho. O trabalho está presente na Bíblia desde o primeiro capítulo, porque já descreve Deus trabalhando, e ao longo de toda a Bíblia nós vamos nos encontrando com o Deus do trabalho. Então eu vou tirar minha máscara, eu acabei me acostumando tanto que eu esqueci que eu prego sem ela. Assim vocês podem ver a minha cara feia. Mas o trabalho acaba tendo uma má fama. É muito comum a gente dizer, a maldição do trabalho. Quem inventou o trabalho? Eu queria descobrir quem inventou o trabalho. O trabalho tem uma má fama, e até parece que isso é bíblico. Por exemplo, Gênesis 3, 17 a 19, nós lemos: E a Adão, o Senhor Deus disse: por ter você dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra, por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Ou em outras palavras, quanto a Adão, o Deus eterno lhe declarou: eu lhe disse para você não comer da fruta da árvore no meio do pomar, mas você preferiu ouvir a voz da sua mulher e não a minha. Com sua atitude, para se alimentar, você terá que trabalhar pesado. Você amaldiçoou toda a terra, que a partir de agora ela lhe será hostil e produzirá também plantas daninhas. Para sobreviver, você terá que suar por toda a sua vida até o final. Essa maldição aqui é uma descrição da realidade. Sem aqui entrar em pormenores se isso foi uma vontade ativa de Deus, porque não foi, mas fica claro aqui que isso nos descreve. Nós sabemos que temos que trabalhar, mas às vezes seria bom que a comida, a roupa, o abrigo nos chegassem sem que a gente se empenhasse, sem que a gente trabalhasse. Mas o trabalho não é uma maldição. A realidade do trabalho é dura, como se fosse uma maldição, mas o trabalho é uma bênção de Deus para nós. E tanto o trabalho não é uma maldição, como eu já comecei dizendo, a Bíblia abre o seu primeiro livro, no seu primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos, mostrando Deus trabalhando. Inclusive descreve Deus descansando. Trabalhou e descansou. Trabalho e descanso, portanto, fazem parte da biografia de Deus.
Para que o nosso trabalho seja de fato uma bênção, nós temos que partir de um pressuposto. O mundo começou com o trabalho de Deus, e Deus não considerou o trabalho como algo indigno. Muitas vezes a nossa visão sobre o trabalho não é a visão de Deus. Deus não viu o trabalho como indigno, mas Deus viu como digno, tanto é, Jesus diz que ele trabalhou, o Pai, e trabalha até agora. O trabalho é um lugar que Jesus reivindica como seu. Agora vou citar corretamente a personagem que mencionei na abertura do culto erroneamente, e o pensamento todo, a frase toda, que é de Abraham Kuyper, um holandês. Ele disse o seguinte: não existe sequer 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre a qual Cristo não reivindica dizendo, é meu. Essa frase eu a coloquei aqui porque ela é revolucionária. O que a gente faz? Eu faço. Domingo eu vou para a igreja. Igreja é o lugar de adoração, igreja é o lugar de louvor, igreja é o lugar de comunhão. E estamos certos que Deus é o Senhor da igreja. Mas amanhã de manhã eu vou pegar o meu carro ou uma condução e vou chegar num certo lugar, talvez eu bata ponto ou eu escreva, mas eu digo que ali Deus está, eu digo que ali é um lugar onde Deus atua, ali eu digo que sou feliz e faço o trabalho de Deus. Há uma diferença em nossas atitudes. Então, aqui na igreja é santo, no trabalho não. Trabalho é uma outra coisa. Mas o que o Kuyper diz? Não há uma área, no domingo ou na segunda, na igreja ou em qualquer lugar onde nos encontremos, que Jesus não venha e diga, é meu, eu sou o Senhor disso daí. É uma frase poderosa, profunda, para a gente reivindicar e acabar com essa separação que a gente faz entre sagrado e profano. O trabalho é profano? É sagrado. Essa é uma percepção que devemos sempre refletir. Terceiro pensamento que quero compartilhar agora de Tim Keller, autor desse livro aqui que eu já recomendei, Timothy Keller e Catherine Leary Alsdorf, Como Integrar Fé e Trabalho, editora Vida Nova, é um livro de 2014, vale a pena você ler. E aqui tem uma frase dele que é a seguinte: a nossa fé em Jesus, como eu sou Senhor e Salvador, eu complemento, tem que redimir, isto é, restaurar, vamos dizer aqui, entre aspas, espiritualizar cada aspecto do nosso trabalho. Em outras palavras, a minha fé, ela vai comigo para o meu trabalho, seja numa escola, seja no hospital, seja numa fábrica, seja numa loja, seja onde for, lá em casa, se você trabalha em casa. A minha fé tem que redimir, tem que dar um sentido espiritual a tudo aquilo que nós fazemos no trabalho. Desculpe a menção pessoal aqui, a família que eu cumprimentei. Eu falei com o Adriano e ele trabalha num certo lugar, numa certa empresa aqui de nossa cidade. E eu olhei para a esposa dele e você. Aí eu já disse, você trabalha em casa com essas crianças, é o seu trabalho agora. Ela concordou comigo porque ficou bastante evidente logo esse aspecto. Então o Adriano, ele faz um trabalho de Deus lá na empresa que ele trabalha. Mas a Jéssica, sua esposa, faz o trabalho de Deus lá na sua casa. Qual que é mais importante? Alguém ousaria dizer qual é mais importante? Não tem. É importante se o Adriano faz esse trabalho como sendo o lugar em que Deus o colocou. E a Jéssica faz esse trabalho de mãe, cuidadora, esposa, dona da casa, se ela também faz isso como um lugar em que Deus a colocou. Essa é a diferença.
Essa é a percepção que temos que ter. Então, todo trabalho que nós desenvolvemos é digno, porque o nosso trabalho reflete a imagem de Deus em nós. É uma frase também do Tim Keller. O trabalho não pode ser um ídolo. O trabalho é apenas o trabalho. O trabalho é um lugar, um tempo, uma oportunidade que Deus nos dá, mas o trabalho não pode tomar o lugar de Deus. A missão não pode tomar o lugar daquele que nos deu a missão, senão isso é idolatria. Quando lemos então aqui Efésios, sirvam de boa vontade, versos 7 e 8, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Eu quero trazer algumas sugestões. Eu sou pastor há 20 e poucos anos apenas, sou garoto nesse território. Mas a irmã Mônica me lembrava agora, antes de começarmos o culto, a Mônica Darley, que eu também tenho experiência no mundo chamado profissional. De fato, desde muito menino, eu desenvolvi diferentes atividades, quase sempre no plano da comunicação, jornalismo, depois no ensino, sempre desenvolvi muitas ações. Não conheço profundamente o mundo empresarial, o mundo dos negócios, mas tive uma experiência boa e sou grato a Deus por esse tempo. Estou dizendo isso porque às vezes nós pastores pensamos que o mundo é a igreja, mas o mundo não é a igreja. Amanhã, sabe o que eu vou fazer amanhã? Vou pensar na igreja. Já vou colocar os textos do sermão da semana que vem, como vai ser a segunda-feira do Celebrando, como vai ser a reunião da diretoria na terça, na quarta-feira o culto. Vou fazer isso amanhã. Mas você não. Você nem vai lembrar que existe igreja. Você vai para o seu trabalho, vai acordar cedo, vai para o seu trabalho, seja qual for, vai ver como é que está, se você for dono de negócio, como é que está o faturamento, como é que estão as questões. São essas as realidades. Mas eu quero exatamente falar para você que não vai se preocupar com igreja, mas vai se preocupar com o seu trabalho. Amanhã tem que chegar a tal hora, amanhã tem reunião, amanhã tem não sei o que, amanhã a gente vai começar uma nova experiência. É disso que quero falar. Então eu quero trazer algumas pouquíssimas sugestões, bastante óbvias, eu diria até mesmo elementares. Primeira sugestão: faça do seu trabalho um trabalho para Deus, não para homens. Em outras palavras, trabalhe em parceria com Deus. Vamos esquecer a dicotomia, profano e sacro. Quando você vem à igreja, você canta para o Senhor, mas quando você vai para o trabalho, você trabalha para o Senhor. O que o apóstolo Paulo nos recomenda é isso: faça o seu trabalho para Deus, não para homem qualquer. Isso faz uma diferença absurda no modo como nos relacionamos com os colegas, como tratamos fornecedores, clientes e como passamos as horas do dia. Muita gente passa o dia de olho no relógio, lá ou aqui. Cheguei agora às 7, ainda faltam 12 horas para eu sair daqui. Gente, isso é insuportável, mas tem gente que é assim, porque não entendeu que o seu trabalho não é ficar ali X horas trabalhando para a sua empresa ou para alguém, mas o seu trabalho é um lugar que Deus lhe dá para você trabalhar para Ele. E aí o tempo voa. A gente tem uma experiência no programa Momentos com Cristo, dura 60 minutos. Qual é o nosso problema? Não é possível, já acabou? Porque não fazemos para nós, fazemos para Deus. É essa perspectiva que nós temos que nos apossar dela e deixar que ela se assoreie de nós. Segunda coisa: seja o que for,
Você trabalha como chapeira num restaurante fast food, você passa ou frita, não sei qual é a palavra que se usa lá, o hambúrguer, ou o cheeseburger, ou outro burger qualquer. Faça com capricho. E, gente, quando você vai comprar esse serviço, você vê quando a menina ou o garoto faz com capricho e quando não faz. Você gosta quando não faz ela com capricho? Você não gosta. Mas quando é feito com capricho, é só sorriso, todo mundo fica feliz. Mas não é só quem recebe o serviço, é quem faz também. Eu já contei aqui muitos anos essa história, sempre me tocou. Uma história do mundo de igreja. Um pastor estava construindo um templo nos Estados Unidos, história real, ele conta num dos seus livros, e era um templo grande e tinha um problema. O problema era que não dava para deixar o piso realmente pronto. Na cultura americana você sabe que tudo leva carpete. Mas o projeto inicial não era carpete, era fazer um piso bem bonito, um taco bem lindo como o nosso, assim. Mas o tempo da inauguração chegou, e aí o pastor disse: olha, gente, não vai dar, vamos colocar carpete em tudo. Está resolvido o problema. Aí um membro da equipe disse: não, senhor. Um diácono: não, senhor. Nós vamos fazer um mutirão aqui e vamos fazer o que deve ser feito, porque para Deus tem que ser com capricho. E as pessoas que vão vir aqui vão passar mal, vão respirar esse ar horrível aí, árido e cheio de sujeira, essa hipócrita debaixo do carpete. Não, para Deus não pode ser assim. Eu achei essa história muito interessante, ela sempre me toca profundamente, mas isso não se aplica só na igreja. É tudo aquilo que a gente faz. A gente atende alguém lá no nosso serviço social, lá no nosso trabalho, na nossa organização, é com capricho, não é para jogar fora esse assunto e passar logo e voltar para casa. É com capricho. Terceiro, faça com integridade. Tem umas lojas que submetem os funcionários à revista. É lamentável. Mas também é lamentável que as pessoas vivam de modo não íntegro, que as empresas entendem que devam revistar, para ver se ninguém vai levar nada. Nosso trabalho tem que ser feito com integridade. Por exemplo, uma forma de integridade é a pontualidade. O nosso horário é, vamos imaginar, 8 para o meio-dia, retorna às 13, sai às 18, por exemplo. Então, não é 8h10, é 8. E o almoço dura 1 hora, e não 1 hora e alguns minutos. Isso é integridade. Por exemplo, já contei isso aqui também, eu tenho pouca história para contar, gente, porque eu sou garoto ainda. Só vou fazer 70 anos agora em junho, garoto. Mas eu trabalhava numa organização chamada Visão Mundial. Nessa época dessa organização internacional, era em Belo Horizonte. E entre os meus trabalhos estava visitar os projetos e igrejas ao redor do país. Esse era o meu trabalho. Eu fui visitar um projeto aqui na divisa de Minas com o Rio de Janeiro. E aí eu peguei um trecho da Rio Bahia e eu precisei abastecer o carro da organização, um Gol. Naquela época o Gol era um carro bom. E aí eu fui pagar. Aí eu digo: você pode me dar nota fiscal? Sim. Ele disse: qual o valor? Aconteceu com isso com você agora? Quando você foi abastecer o caminhão lá, perguntaram qual era o valor também? Você falou certo, né? Não inventou não, né? Como é que é o negócio? Fala aí. Em outros momentos vem aqui, ninguém vai ouvir, rapaz. Não pega o microfone não, só... não pode pegar. É verdade isso, eu já trabalhei em outros lugares. Quando você vai almoçar ou abastecer, as pessoas perguntam qual o valor que você quer colocar.
E se a gente não tiver integridade, a gente entra realmente nesse vício terrível que existe no mundo, infelizmente. É isso aí, não é? Qual é o valor? Ora, o valor. O valor é o que você colocou no tanque. Como se eu fosse um bobão, né? Um bobão. Porque R$100 de combustível, uma nota apenas de 100. Gente, eu acho que era Cataguases, na Rio Bahia, num posto, digamos assim, completamente distanciado de tudo. Ninguém ia saber que não era 100. Ninguém ia saber qual é o valor, ninguém ia questionar. Mas integridade não é porque estão vendo, porque tem uma câmera filmando, ou porque tem alguém olhando a gente. Integridade é integridade. 100 é 100, não é 110. Primeiro, faça do seu trabalho um trabalho para Deus. Segundo, faça com capricho. Terceiro, faça com integridade. Agora, faça aos colegas o que você gostaria que eles lhe fizessem. Há muitos trabalhos em que o ambiente é péssimo. A gente sabe disso. Competição, puxa tapete, preguiça, não faz a sua parte direito, empurra para o outro. Isso é o mundo real, infelizmente, de pessoas que não entendem que aquele é um trabalho que fazem para Deus e não para os homens. Mas qual é a sua contribuição para que o ambiente seja legal? Você faz igualzinho todo mundo faz? Se o pessoal se atrasa, você se atrasa, se o pessoal xinga, você xinga, enrola, você enrola também. O que você faz? Então, faça aos colegas na cortesia, na ajuda, no companheirismo, na parceria, o que você gostaria que eles fizessem com você. Jesus disse isso, não disse? E por último, faça desse tempo. Essa semana mesmo uma pessoa me disse: eu estou há 35 anos neste trabalho. Uma vida, podemos dizer assim. Talvez menos tempo você tenha, ou até mais tempo você tenha. Faça do seu trabalho uma oportunidade de fazer missões. Não apenas ganhar dinheiro, faz parte. Mas, já que você está ali, você vai ganhar dinheiro, você acrescenta um pouquinho mais, você vai no principal, um lugar para você evangelizar, com palavras ou sem palavras. Meu irmão, minha irmã, se você viver no seu ambiente de trabalho como um cristão, talvez não precise abrir a sua boca, as pessoas vão ver e vão perguntar. Agora, se você quando fala como todo mundo fala, reage como todo mundo reage, quando você disser que é cristão, o quê? Uma surpresa para mim, por exemplo. Então, o nosso trabalho, eu já falei aqui um sermão especificamente sobre isso, não vou voltar ao tema, só resumir, é uma oportunidade que Deus nos dá. Eu como pastor, Alcenir como pastor, nós não entramos no seu escritório, não temos acesso. Hoje você chega numa empresa e pergunta: quer falar com quem? Se você não disser com quem vai falar, você nem entra. É assim que funciona. Eu não posso entrar lá, mas você pode. Antes do período das restrições sanitárias, eu ia uma vez por ano na Petrobras e uma vez por ano na Transpetro, nos cultos lá de aniversários dele. Era o único momento em que eu podia entrar lá, e só na sala de reuniões, no auditório. Mas você está lá. Aqui no batalhão da PE, ou no batalhão da Polícia Militar, eu entro no gabinete do comandante, mas é só, e quando ele me convida, ou para uma cerimônia especial. Mas o soldado, o tenente, o coronel, está lá o dia inteiro. Sou eu que vou pregar lá? Não. Isso se aplica a qualquer área da vida. Por isso é uma frase muito conhecida: o mundo não será ganho para Cristo através
de missionários profissionais, que são valiosos, sabemos disso, mas de profissionais missionários. Profissionais que fazem do seu trabalho um campo missionário. Eu quero terminar só citando um versículo, 1 Coríntios 10, 31. Se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, façam tudo de tal modo que Deus saia glorificado, honrado. Deus realmente é bom. Olha o que eu estou vendo aqui, porque você fez ao comer, ou beber, ou trabalhar, você fez tudo como buscando a glória de Deus. Amanhã, para a maioria de nós, começa mais um dia de trabalho. Alguns acordam muito cedo, outros mais tarde, uns chegam em casa mais cedo, outros chegam mais tarde, a maioria não almoça em casa. A gente sabe que é assim que funciona, vai de carro ou de condução. É algo insuportável, é algo amaldiçoado, é algo pesado. A Bíblia nos diz que é algo que devemos fazer com sinceridade, com integridade, como fazendo para o nosso Deus. Eu e você precisamos ter uma visão do trabalho como sendo a visão que Deus tem para nós. Marcos mencionou, ilustrando aqui o que eu disse, que mesmo que a gente não peça, as pessoas oferecem. Por que sua refeição foi 20, por que eu não coloco 25 aqui? Né? Depois você me dá 2,5, ficamos meio a meio aqui, tudo beleza. É assim que o mundo funciona, mas nós vamos funcionar assim? Nosso querido Mateus tem uma frase que eu aprendi com ele há muitos anos. Nosso querido Mateus trabalha na área de estacionamento, ele tem empresas nesta área. Todo mundo sabe como é que funcionam as coisas. Toma lá, dá cá, para ganhar concorrência, esse benefício aqui, essas coisas que lamentavelmente são reais, embora não devessem ser. Aconteceu com ele. Ofereceram para ele, olha, claro, você quer, aqui nós temos aqui muitas vagas, você quer vir para cá, mas tudo bem, você vai colocar no contrato X, mas você me dá Y por fora. E aí tudo bem, todo mundo fica feliz da vida. Mas ele me disse, como é que eu vou de noite botar minha cabeça no travesseiro? Não vai, porque ele é um cristão, ele teme a Deus, ele ama a Deus, não vai colocar, porque ele mentiu. Ele concordou com a fraude, ele se beneficiou dela. Ele diz: Israel, só tem um jeito de a gente não continuar nessa, é não começar, é não entrar, porque se entrar não sai mais. Então são essas realidades que a gente tem que pressupor que aquele lugar onde nós estamos é sagrado. É como se estivéssemos aqui, tocando na banda, pregando um sermão, atendendo na portaria, transmitindo o culto. É tão sagrado lá como isso que nós fazemos aqui. Eu penso, irmãos e irmãs, que isso muda a perspectiva e nos dá alegria em fazer aquilo que temos cada dia por fazer. O trabalho é uma bênção de Deus, e vamos usar o nosso trabalho para abençoar ainda mais outras pessoas. Vamos ficar